A paz de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, esteja no coração de todos que assistem esse vídeo. Hoje, meus irmãos e amigos em Cristo, eu vou trazer uma palavra que é um pouco diferente, nem vou ler aqui a Sagrada Escritura. Vou falar aquilo que acontece na nossa vida cotidiana, certo? No nosso dia a dia. É o seguinte, primeiramente eu quero dizer a todos vocês, tem pessoa que não tem esse conhecimento que eu vou falar hoje. A respeito de que nós, o homem, a mulher, o ser humano, Deus quando criou nós, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus falou nossa porque Cristo, filho dele, espiritualmente já estava lá junto com ele. Então ele falou conforme a nossa semelhança. Então, nós somos semelhantes em Deus, né? Conforme a nossa imagem, imagem quer dizer a mesma aparência física, o mesmo corpo físico, né? E semelhança é na sabedoria, no poder, no entendimento, inclusive o entendimento que Deus deu, a sabedoria que Deus deu para o ser humano para fazer o celular aqui, onde eu estou gravando esse vídeo. Então assim, meu irmão, então quer dizer, o homem é um semideus. Por que ele é um semideus? Deus fez ele, conforme a imagem e a semelhança de Deus, para ser o representante de Deus aqui no planeta Terra, né? Mas Satanás tem procurado destruir isso daí, né? O ser humano, o homem, para que o homem, o ser humano, o homem, a mulher, não seja o representante de Deus aqui na Terra, né? Combatendo as obras malignas que ele pratica. Bom, então eu quero dizer o seguinte, todo ser humano, todos nós somos homem carnal e também homem espiritual, né? Então, eu estou falando homem, estou falando da mulher também, tanto carnal como espiritual. Este corpo aqui já está condenado para a morte a partir do momento que Eva obedeceu Satanás lá no Jardim do Éden e desobedecendo a Deus, comendo o fruto que Deus tinha proibido que comesse, o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Então, a partir desse momento, a morte veio para todos os seres viventes da face da terra, que tem vida. Tanto para o ser humano, o homem, a mulher, como para os animais, as aves, tudo, né? Veio a morte. Então, quando esse corpo carnal e o homem, o ser humano e a mulher, tem além desse corpo carnal, tem um espírito. Espírito, porque se a imagem de Deus, a semelhança de Deus é igual a Deus. Deus é espírito, né? O espírito, ele é invisível. Então nós temos o espírito. Por exemplo, quem está falando aqui o espírito usa a boca do corpo, né? Usa o corpo para falar. E precisa do corpo para poder ser visível para outras pessoas ver, como vocês estão me vendo no vídeo aqui. Se eu não tivesse o corpo, fosse espírito, vocês iam ouvir voz aqui no celular, não ia ver ninguém, né? Ia ficar uma coisa muito esquisita isso, né? Então, por essa razão, Deus deu o corpo carnal para o ser humano poder aparecer, os animais, tudo, né? Poder aparecer. Então, quando esse corpo carnal que já está determinado a morrer, for para a sepultura, conforme está lá em Eclesiastes capítulo 12, está escrito lá, o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus, ao qual o deu. Então, quer dizer, quando Deus fez o corpo carnal, ele colocou o espírito também no corpo carnal, para que se tornasse um ser vivo, uma alma vivente, conforme está escrito lá na Bíblia. Então, quando o corpo carnal morrer, a pessoa diz, fulano era bom, isso, aquilo,
diz que o espírito daquela pessoa foi para o céu. E se a pessoa era ruim, a pessoa lá era ruim, foi para o inferno, né? Não, meus irmãos, não. Não existe inferno até agora. O céu existe, onde está Deus, mas o inferno não. A pessoa só, o espírito da pessoa, a carne morre, mas o espírito não. Então o que acontece com o espírito? Segundo aquilo que Jesus Cristo relata sobre a morte de Lázaro, o amigo dele, o que era amigo de infância, de juventude, né? E se tornava, era amigo de Jesus Cristo. Então quando Lázaro morreu, Jesus Cristo disse para os apóstolos, porque foi aviso para Jesus Cristo que Lázaro estava enfermo. Jesus Cristo levou uns 4 dias ainda para ir lá ver onde Lázaro morava. Quando Jesus Cristo tomou a decisão de ir, ele disse aos apóstolos, vamos ver o nosso amigo Lázaro, que ele está dormindo, eu vou despertá-lo. E os apóstolos disseram para Jesus Cristo, porque já os apóstolos sabiam da vez que tinha vindo que ele estava enfermo, né, para morrer. Aí os apóstolos, Senhor, se ele está dormindo, está bem, né? Aí Jesus Cristo falou claramente, Lázaro morreu. Vamos lá que eu vou despertar ele. E Jesus Cristo ainda disse, essa morte dele não é para coisa ruim, maldade, essa morte aí é para que o nome de Deus seja glorificado, né? E essa enfermidade veio para que o nome de Deus seja glorificado. Então Jesus Cristo falou que Lázaro estava dormindo. E isso ele quis dizer, o espírito de Lázaro estava dormindo, né? O corpo tinha morrido, tinha sido levado para a sepultura. E o espírito estava dormindo. Mas aonde que esse espírito estava dormindo? Aí é uma pergunta que se faz, porque a Bíblia não relata, né? Então fala que aquele que morre em Cristo Jesus dorme, né? Que o cristão dorme, não morre, dorme. Então, aonde que esse espírito está dormindo? É uma pergunta que se faz. Dá para se entender mediante essa passagem de Lázaro? Que o espírito dorme aonde estiver, onde for sepultado o corpo, o espírito vai estar dormindo lá junto. Vai para o cemitério, lá para o túmulo, lá, o espírito está dormindo lá no túmulo junto com o corpo que está lá sepultado. Esse espírito vai acordar desse sono o dia da vinda de Jesus Cristo na nuvem, para a ressurreição dos mortos, conforme está escrito na Bíblia, né? Jesus Cristo diz que aquele que crê em mim não morrerá, e se ainda morrer, eu o ressuscitarei no último dia. O último dia é o dia da vinda de Jesus Cristo na nuvem. O último dia de oportunidade que o ser humano vai ter para alcançar a vida eterna com Jesus Cristo. Então, quer dizer, o Espírito está lá dormindo. Vai acordar o dia que Jesus Cristo... Tem aquele povo que morreram no dilúvio, o Espírito daquele povo está dormindo também. Vão ressuscitar no dia da vinda de Jesus Cristo. Vão ressuscitar no caos. Quem alcançou no caos de Noé e os filhos dele, né? Que Deus deu a salvação ali para Noé, né? Não morrendo no dilúvio. Vão ressuscitar as pessoas que morreu em condições de alcançar a vida eterna com Deus. Então esses serão ressuscitados no dia da vinda de Jesus Cristo. Mas quem não morreu na condição de ter a vida eterna com Jesus Cristo após a ressurreição do morto, este não vai ressuscitar no dia da vinda de Jesus Cristo. Vai ressuscitar 1000 anos depois, a Bíblia relata isso, né? Que os mortos para a condenação vai ressuscitar 1000 anos depois da primeira ressurreição, que é o dia da vinda de Jesus Cristo, para ressuscitar o salvo e levar com ele para reinar com ele na cidade santa, na Nova Jerusalém, que Jesus Cristo foi construir, cidade de ouro. A Bíblia relata tudo isso lá em Apocalipse. Então, meus irmãos, então a pessoa, né, que morreu em condições, que está dormindo lá junto com o corpo, o túmulo vai estourar, a sepultura vai estourar. Uma outra coisa interessante também, que as pessoas não prestam atenção nisso. A carne aqui,
os nervos, o músculo destrói lá, vira pó. Mas o osso não. Por que o osso não vira pó? É uma pergunta que a pessoa deveria fazer. Por que o osso também não vira pó, não se destrói também lá na terra, na sepultura? É uma pergunta. O osso não se destrói, o esqueleto, o osso ali não se destrói, né? O osso que nós temos, para que no dia da ressurreição, a sepultura, você vai ser ressuscitado porque só morreu na condição de salvação, esse esqueleto de seu vai se juntar osso com osso, formar o esqueleto certo de novo, vai criar carne, né, músculo ali, né? E vai formar um corpo novamente, mas aí já vai ser um corpo espiritual, que vai subir para o céu, encontrar com Jesus Cristo na noite, e vai subir levado pelo teu espírito, que vai acordar, vai tomar posse do corpo, que nem aconteceu com Lázaro, certo? E vai levar você a subir, encontrar com Jesus Cristo na nuvem, porque Jesus Cristo não vai pisar na terra mais. Se ele pisar aqui na terra de novo, o povo bate de novo. Pisar aqui na terra e ficar que nem ele ficou lá 3 anos e meio fazendo pregação, dando ensinamento do reino do céu. O povo mata, e quem vai matar ele vai ser os homens que se diz ser homem de Deus, os pastores, os evangélicos. Porque ele vai condenar todas essas coisas erradas que esses homens com o nome de pastor faz, certo? E de errado, em desobediência aos mandamentos. Então quem vai matar ele vai ser os pastores. Que nem foi quando crucificaram ele, quem determinou a crucificação dele foi lá o povo lá dentro. Os sacerdotes que era lá, que ministravam a lei, eles que gritaram lá, crucifica, crucifica lá, para Pilatos mandar crucificar Jesus, certo? Porque eles não aceitavam Jesus Cristo como o Messias prometido e o Salvador. Então assim, a mesma coisa vai ser agora, né? Quando Jesus Cristo vier na nuvem para ressuscitar os mortos, certo? Então quem está salvo vai formar o corpo ali, no dia que Jesus Cristo vir na nuvem, isso tudo rapidinho, viu? O apóstolo Paulo disse, vai ser como abrir e fechar de hora, rápido para não dar tempo, né, da pessoa que está vivo se arrepender, né, e ser perdoado, né? Quem estiver vivo, em condições de salvação, no dia da vinda de Jesus Cristo, o corpo vai ser transformado num corpo espiritual, não vai provar a morte, e vai subir e encontrar com Jesus Cristo, certo? Assim que a Bíblia relata. Então, o que nós temos que fazer? Batalhar, né? Noite e dia, em perseverança, em obedecer a palavra de Deus, o Evangelho deixado por Jesus Cristo, né? O Evangelho do Reino do Céu, a palavra de salvação, para poder alcançar essa primeira ressurreição. E outra coisa, aquele que vai ser ressuscitado vai ser igual a anjo. Não vai morrer, não vai ter casamento entre homem e mulher, que se ressuscitar, subir com Jesus Cristo, nada. Vai ser anjo. Jesus Cristo explica isso daí num debate que ele teve com os homens chamados saduceus, que é a religião espírita que temos hoje. Os saduceus, eles não acreditam, os espíritos não acreditam na ressurreição do morto. Eles creem na reencarnação. Eles dizem que quando esse corpo que nós temos morrer, quando nós aqui, o espírito, vai tomar posse de um corpo de uma criança recém-nascida. E não é nada disso. A Bíblia não relata a reencarnação, fala a ressurreição. Aquele que morreu vai voltar a viver, certo? E conforme eu disse, aquele que morre para condenação vai ressuscitar 1000 anos depois e vai ser lançado no lago de fogo e enxofre junto com Satanás para a condenação, certo? Então vai ser assim. Então quer dizer, a pessoa, né, vai ser anjo. Jesus Cristo relata isso. Os saduceus fizeram um tipo de uma parábola para nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor, para querer combater Jesus Cristo, dizer que Jesus Cristo estava mentindo em falar sobre a ressurreição. Senhor, um certo homem, né, casou-se. Casou com a mulher e logo depois morreu e não deixou filho.
E a palavra de Deus ali em Moisés diz que quando o homem casa e morre e não deixa filho, se ele tem um irmão mais velho do que ele, eu não sei, não tiver mais velho que ele tiver mais novo, esse irmão dele tem que pegar a esposa dele que ficou viva, daquele homem que morreu, e se unir com essa esposa do irmão, né, com a cunhada, e gerar filho na cunhada, e o filho que nascer da cunhada, né, da viúva lá, vai ser colocado como filho daquele que morreu, certo? Para que a descendência daquele que morreu, para que aquele que morreu não fique sem descendência. Isso está escrito na lei. Então eles falaram isso para Jesus Cristo. Fulano morreu, não deixou filho. O outro irmão dele veio, tomou a mulher como companheira também, morreu também, não deixou filho. Assim eram 7 irmãos, todos os 7 irmãos casaram com a mesma mulher e ela não deixou filho para nenhum. No dia da ressurreição, de quem que ela será esposa? Falaram isso para Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo disse para eles, vocês erram muito por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. No dia da ressurreição, após a ressurreição, não vão casar, né? O homem não vai casar com a mulher não vai se entregar em casamento, porque serão igual os anjos, que não se casam. Tá entendendo, meu? Então aí, será anjo, Jesus Cristo disse, será igual aos anjos, quer dizer, vai ser anjo após a ressurreição. Não vai ter casamento de ninguém com ninguém, né? União conjugal, de sexo, né, carnal, porque vai ser um corpo espiritual que vai aparecer, desaparecer a hora que você quiser, a hora que a pessoa quiser, né, depois que receber esse corpo. Porque Jesus Cristo, porque ele ressuscitou, ele aparecia onde ele queria. Os apóstolos trancados dentro de uma casa, lá de medo de ser pego, ser crucificado também, Jesus Cristo apareceu dentro da casa trancada, no meio deles, né? Apareceu para 2 desistir, porque aí indo para um caminho lá para a cidade lá de... Esqueci o nome da cidade para onde eles iam indo, para caminho. Jesus Cristo apareceu lá para os dois lá e caminhou junto com os dois. Então assim, meu, certo? Então quer dizer, você vai ter um corpo espiritual que vai aparecer, desaparecer a hora que você quiser, e a hora no caso que Deus determinar que você apareça, se mostre para alguém, certo? Então vamos batalhar para que nós, obedecendo a palavra de Deus, nós possamos alcançar essa vida, a vida eterna, pelo lado espiritual e não com esse corpo carnal. Esse corpo carnal não vai ser eterno, vai morrer, vai virar pó, vai ter um outro corpo para o nosso espírito, que vai ser o corpo espiritual, e o nosso espírito vai ter a vida eterna, igual aos anjos, junto de Jesus Cristo e Deus Pai, reinando com Cristo no céu. Amém, meu irmão? Então vamos batalhar para esta vida espiritual. Não vamos ficar batalhando aí, querendo de tudo de bom nessa vida carnal. Eu sempre falo isso em vídeo que eu gravo aqui. Se você viver 100 anos, o que representa 100 anos para você, perto de uma vida que nunca vai ter fim? Nada, né? Como se for um abrir e fechar de olhos 100 anos. Não representa nada para você. Perto de uma vida que nunca vai ter fim, vai viver eternamente, nunca vai acabar. Né? 100 anos de vida no corpo carnal não é nada, certo? Então por que nós vamos ficar correndo, batalhando, fazendo de tudo, né? Pessoas aí fazendo trapaça, até roubando, matando para ter o melhor conforto para essa vida. Não, para com isso. Corra atrás de você receber a vida espiritual mediante a obediência à palavra deixada por Jesus Cristo e pregada e ensinada pela São dos Apóstolos. Amém, meu? E aqui também, ensinado por mim, neste vídeo aqui que eu estou dando esse ensinamento para vocês, certo? Essa palavra aqui, o Espírito Santo está junto com o meu Espírito, é que está transmitindo para vocês, dando esse entendimento, esse ensinamento para que vocês busquem a vida espiritual, né? E não fique aquele desespero aí em busca de melhoria e tudo quanto é coisa de boa para a vida carnal, certo? Que a paz de Cristo Jesus esteja no coração de todos
a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês hoje e todos os dias. Que Deus Pai vos conceda sobre a face da terra. Ore por mim, que eu estou precisando de oração, né? Por causa dessa batalha espiritual que a gente trava quando a gente prega a verdade, dá ensinamento da verdade. Nesse tempo aí, Satanás e seus demônios que guerreiam contra nós para impedir nós de dar o verdadeiro entendimento e ensinar a verdade, né? Então ore por mim para que Deus me proteja, me guarde, né? Me dê saúde para continuar pregando e ensinando a verdade para vocês, por intermédio desses vídeos aqui, né? E se inscreva no canal, né, para que eu tenha mais pessoas inscritas, para dar uma força para mim aqui no canal. Compartilhe com mais alguém, né? Então assim, me ajude conforme eu tenho procurado ajudar vocês transmitindo a palavra da verdade. Se inscreva no canal aí, aparece aí no seu celular, no sininho lá escrito inscrever. Toca o dedo lá naquele sininho, você está se inscrevendo, não vai pagar nada, né? Compartilhe com mais alguém, né? Mostra para alguém o vídeo, né? Para a pessoa assistir o vídeo também e guardar as palavras também e colocar em prática para alcançar a salvação. Que Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez eu digo, capaz de Cristo Jesus fique com todos vocês, hoje e todos os dias, que Deus Pai vos conceda sobre a face da terra. Amém.